Olá, graça e paz em nome de Jesus, aonde você estiver, conserve o que você tem. Queria falar um pouco sobre a igreja de Tiatira em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 25: tão somente conservais o que tendes, até que eu venha. Meus queridos, percebemos aqui uma promessa da volta de Jesus, o que tem os olhos como chama de fogo, o que vê e o que julga todas as coisas, não é verdade? O nosso Senhor Jesus. E Jesus ele pede para o apóstolo João escrever ao anjo da igreja de Tiatira, pois através da palavra de Deus chega para você neste momento, onde você estiver. Meus queridos, Tiatira significa sacrifício de trabalho, ou seja, tinha um famoso comércio com suas telas tingidas de púrpura. E Jesus diz: conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço. As tuas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. Aonde você estiver, conserve o que você tem em nome de Jesus, conserve o teu amor, conserve a tua perseverança em nome de Jesus. Meus queridos, percebemos que Cristo ele valorizou aquela igreja, ou seja, valorizou o amor, valorizou a fé, ou seja, dos crentes de Tiatira. Mas tinha um problema, né, naquela igreja, problema esse: Jezabel. E Jesus ele faz uma censura àquela igreja pelas faltas cometidas. Ou seja, como assim, Jackson? Jezabel, Jesus, meus queridos, ele usa como forma de, como é que eu posso te dizer, simbólica, para censurar aquela igreja de Tiatira, pois Jezabel ela estimulava o que? A idolatria naquela época em Israel. Jesus ele diz que Jezabel ela declarava ser o que? Profetisa, ou seja, coisa que ela não era, ou seja, ensinava e seduzia a prática da prostituição. Meus queridos, a apostasia naquela época de Roma em colocar o que? Em colocar uma mulher no lugar de Deus. Isso não pode de jeito maneira alguma. Jezabel ela perseguia o povo de Israel, ou seja, os profetas de Israel, os profetas de Deus. Por isso Jesus falava de forma simbólica em nome de Jesus. Espero que vocês estão entendendo até aqui. Meus queridos, Jesus diz que eis que porém numa cama os que se adulteram, ou seja, virá grande tribulação. A Bíblia diz isso, caso não se arrependa. Jesus está chamando aquela igreja para que ela possa se arrepender. E Jesus diz ainda: matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou. Ou seja, aquele que sonda a mente e aquele que sonda o que? Os corações, né, meus queridos? Ou seja, Jesus ele dará a cada um segundo o que? As tuas obras, as tuas ações. E não é diferente nos dias de hoje. Meus queridos, a palavra de Deus diz assim: o Senhor esquadrinha o coração e prova os pensamentos. O Senhor prova o seu pensamento, prova o meu pensamento, prova os nossos pensamentos. Isto, meus irmãos, para dar a cada um segundo o quê? Segundo o seu proceder, ou seja, segundo as suas ações, ou seja, segundo o fruto de suas obras. Meus queridos, a Bíblia diz que Jesus ele vem na glória de Deus, e cada um ele retribuirá conforme as suas obras. Depois você medita lá em Mateus capítulo 16, versículo 27. Meus queridos, os que não tiver a doutrina das coisas profundas de Satanás, né, as coisas ocultas, Jesus está dizendo que não julgará. E ao mesmo tempo Jesus ele pede o quê? Pede para aquela igreja conservar o que ela tem, né? Então, onde você estiver, conserve o que você tem, conserve o seu amor, conserve a sua perseverança. Meus queridos, uma lição para os nossos dias de hoje, não é verdade? Conserve o que você tem, aonde você estiver, em nome de Jesus. Conservar o que, Jackson? Conservar seu amor, conservar sua fé, conservar sua perseverança, o seu serviço em Cristo. Jesus ele disse que ao vencedor ele dará o quê? Ele dará autoridade sobre as nações, ou seja, lhe dará também a estrela da manhã. Como assim, Jackson? Dará a estrela da manhã, ou seja, meus queridos, ele dará a si mesmo ao vencedor
participará do quê? Dos atributos de Jesus, ou seja, dos seus atributos, ou seja, ele vai compartilhar com os vencedores, ou seja, com os escolhidos. Meus queridos, porque Jesus é o quê? Jesus é a raiz, é a geração de Davi. Jesus é o quê? É a brilhante estrela da manhã. Jesus é a nossa salvação. Jesus é o nosso Redentor. Jesus é a nossa defesa. Vou deixar uma reflexão para o término dessa mensagem. Coloque o que eu vou dizer no seu coração em nome de Jesus. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça a água da quê? A água de quê, meu irmão? Tome de graça a água da fonte da vida, que é Jesus. Aonde você estiver, tome posse em nome de Jesus. Minha oração para neste final de semana, nesse finalzinho de domingo, é que vocês venham ser bastante abençoados. Ou seja, aonde você estiver, que esse domingo seja abençoado para vocês em nome de Jesus. Deus continue te abençoando. Amanhã vamos falar sobre a igreja de Sardes. Tome posse em nome de Jesus. Glória a Deus. Tchau, tchau.